Então vamos lá. Mestre Azul pergunta: a prática religiosa ou ritualística, considerada por muitos como sendo, entre aspas, atrasadas, são realmente necessárias, como no caso da Umbanda, que se utiliza de elementos da natureza e assim os reverencia, ou é apenas um grande, entre aspas, circo, para servir aos egos inflados de muitos que se julgam pessoas mais importantes do que outras? É um grande circo para servir de criador de compreensões que vão servir de karmas para cada um. Olha, usar os elementos naturais. Moço, não sei se você sabe, eu estou desse lado, estou com vela acesa, estou com café e estou pitando cigarro. Mas usar os elementos naturais não é problema algum, porque você não usa, ninguém usa. Deus é que cria essa realidade. Agora o problema é o que você falou, reverenciar lixo. Ou seja, você ter o karma de assar isso sagrado, isso certo. Aí você está tendo o seu karma. E quando você diz que você está certo em assar isso certo, aí você não passou no karma. Olha, tudo que acontece externo a você, todo o mundo que você percebe, é um grande teatro que vem encenando uma peça há milhares de anos. Nome da peça? Divina Comédia Humana. Bernadette diz: Kim, eu tenho uma preocupação exagerada em estar vivendo de acordo com a vontade de Deus e aproveitar os momentos dados para crescer. Daí acordo de madrugada e não durmo, pensando que não estou fazendo nada. Isto é meu ego ou devo mesmo estar preocupada? Isso é seu ego, porque espírito não dorme. Então você não pode acordar. Isso é seu ego. Isso é Deus lhe dando um karma. A ação karmática de acordar e a compreensão de não estar fazendo nada. Para você ultrapassar esse karma, libertar-se desse karma, você precisa dizer: não estou, e daí? Eu não posso me sentir culpada nem ter prazer de não estar fazendo nada. Eu tenho que ser equânime com nada a fazer, porque essa consciência de estar fazendo nada é o seu karma. Carlos Roberto pergunta: então, aqui no mundo carnal, nem Dalai Lama tem a sua contemplação total? Não sei. Olha bem o que eu vou lhe dizer. O mundo interno de cada um, ou seja, a forma como o espírito se relaciona com o ego, só Deus sabe. O que Cristo diz: só Deus conhece o Filho, só o Pai conhece o Filho. O que eu posso lhe dizer é que os atos, palavras, ideias e ações do elemento humano que você chama da Ailama são criados por Deus como ação karmática para esse espírito, para o espírito que está vivendo os seres humanizados que são seguidores dele, e para vocês que recebem notícia sobre ele. Quem considera o Dalai Lama um santo não está sendo equânime, porque se há um santo tem que haver um pecador. São os dois lados, é o dual. E quem está criando o dual do bom e do mal não está no meio, não está no caminho do meio. Então,
eu não posso santificá-lo, porque eu não conheço a forma dele relacionar-se com esse ego. Porque o espírito não é Dalai Lama. O Dalai Lama é o ego. É o personagem dessa divina comédia humana que eu acabei de responder ao moço. Assim como foi Gandhi, assim como se foi o Jesus, assim como se foi qualquer ser humano que você tem ouvido falar. Era um espírito que ao mesmo tempo vivenciava um personagem na divina comédia humana. Mestre Azul, quando recebi minha missão mediúnica há uns bons anos atrás, procurei de início aquele que eu egoisticamente achava era a solução e explicação de todos os problemas, o kardecismo. Entretanto, devido às entidades que me assistiam, nunca me enquadrava dentro dessa dita doutrina, até que a mim foram revelados o verdadeiro karma de me dobrar à completa humildade. Trabalhar com os pretos velhos e trabalhar com as entidades que a mim sempre foram passadas como selvagens. No entanto, não vejo a necessidade de frequentar nenhuma casa que os reverencie, pois se assim fosse, eu estaria sendo hipócrita no sentido mais estrito, negando a própria humildade que a mim foi confiada. Qual sua opinião sobre essa atitude? Atitude que de não frequentar, com relação a essa coisa de ter passado pelo catecismo e não ter se adaptado, quantas pessoas tem na sala, Fia? Mais ou menos. Mas esse tese, tem tese aí que fizeram a mesma coisa, passaram pelo catecismo e não se adaptaram. Por isso estão buscando outras coisas. Com relação a você não frequentar a casa, é sua ação karmática. Se você achar isso certo, você está lá possuindo isso como verdade. Se você achar isso errado, você está lá possuindo isso como verdade. Apenas constate: eu não frequento uma casa. Sem emitir opinião. E se eu digo para você não emitir opinião, por favor, me permita também não emiti-la. O que você estiver fazendo, não importa o que seja, é o certo. Porque não cai uma folha da árvore sem que o meu pai faça cair. Então, tudo que acontece é porque Deus fez acontecer. Então é certo, ou mais do que certo, é perfeito. Agora, a forma como você interage com isso, ou seja, acreditando na opinião de estar certo, ou acreditando na opinião de estar errado, aí está a intencionalidade que Deus está julgando. E não importa certo ou errado, qualquer opinião é individual, é individualista, é egoísta. Então simplesmente constate o que você está fazendo. Não queira emitir opinião. Com relação ao seu trabalho espiritual, as informações que eu tenho é que a sua forma de se relacionar com ele está perfeita. Carlos Roberto, e as relações do ego com os outros espíritos que nos influenciam? Como é essa convivência? Eles nos ajudam a ter mais ego? Espírito na carne ou fala dele? Eu estava imaginando isso. Porque na relação com o encarnado, eu vou dar uma bomba aqui para você, viu? Uma notícia bomba. Apesar de vocês imaginarem que a vida é em sociedade e que vocês se relacionam, isso é uma ilusão.
ninguém faz nada para você. Ou seja, o seu ego não precisa de ninguém para criar nada. E o outro só serve para, vamos dizer assim, seu fantoche na frente e justificar racionalmente o ego. Quanto aos espíritos desencarnados, existem os dois lados. O lado do bom ou positivo e o lado do mal ou negativo. Os do bom tentam influenciar no ego para lhe positivar ideias. O do mal tenta lhe influenciar no ego para lhe negativar ideias. Não importa um ou outro, estão criando ideias. E ao criar ideias, criam karmas. Não sei se eu estou me fazendo entender. O espírito bom que encosta do seu lado e começa a influenciar no seu ego para que você doe um prato de comida, é um agente karmático. O espírito negativo que encosta do seu lado, estou falando em termos humanos, né? E tenta influenciar o seu ego para você ser mais vaidoso, é o seu karma. É um instrumento do seu karma. Porque ele cria ideias, cria o seu karma. Agora, nenhum espírito, positivo ou negativo, faz isso porque quer. Eles também estão vivendo uma ilusão de achar que pode influenciar você. Porque, na verdade, a ideia de influenciar você veio de Deus, como ação karmática para ele. O nome disso, moço, interdependência. O seu período de provação ligado ao ego humano interage com os outros espíritos que vivem também as suas próprias provações. Ou seja, todo o universo abaixo de Deus é simplesmente um teatro de fantoches, onde Deus vai criando as ilusões para cada um, de acordo com o seu nível de elevação, e ao criar essas ilusões, faz a ilusão de cada um interagir com a do outro, para criar toda a existência universal perfeitamente interagindo e dando a cada um o justo merecimento, o justo karma. Então, desculpa, moço, se eu acabei com aquela ilusão de que você tem um monte de anjo de guarda, espírito bom do seu lado, querendo lhe ajudar, ou que você tenha um monte de obsessores querendo lhe atrapalhar. Isso é uma ilusão, porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Então não é só você encarnado que é, vou botar entre a palavra, um fantoche de Deus. Todos os espíritos o são. Mas ele faz isso com todos os espíritos, inclusive com Cristo, para que o universo esteja perfeitamente equilibrado sempre. Porque só Deus não tem o egoísmo. Todos os outros espíritos, no menor grau que seja, têm egoísmo, que só Deus é perfeito. E se deixasse por qualquer espírito a administração do universo, o egoísmo falaria mais alto.
ou pelo menos estaria presente numa mínima coisa, e aí acabaria com o equilíbrio universal. Joca, a física diz que daqui uns tempos o Sol vai engolir a Terra. Aí a vida aqui vai acabar? Olha, eu vou lhe responder ao azul aqui. Pergunte a física. O Sol não pode engolir a Terra, porque não existe Sol nem Terra. E a própria física diz isso. Existe o universo como uno e único. E existem as ilusões que repartem este universo em determinados, como é que se fala? Espaços circunspectos. Nós estudamos isso na quarta-feira, onde o Espírito da Verdade fala: no universo não há espaços circunspectos. Então não há Sol, um espaço circunspecto, e não há Terra, um espaço circunspecto. Agora, se a vida vai acabar na Terra, não. A Terra é uma ilusão que serve como campo de provas para o espírito. Vai mudar a forma de viver, porque vão mudar os programas com os quais cada espírito viverá. Mas acabar não, porque Deus não vai manter nada inútil no universo. Mas já temos aqui uma pergunta do Gordo. Deste mundo para o de regeneração, alguns espíritos não encarnarão mais por aqui e outros sim. Isso não é ilusão, já que o universo é uno? Sim, encarnar é uma ilusão. Não existe corpo para você encarnar. Como eu disse, a encarnação é a ligação a um ego programado numa realidade, numa determinada realidade virtual. Então sim, encarnar aqui, encarnar na Lua, ou em Marte, ou em Júpiter, ou no Sol Poento, é tudo uma ilusão, porque não existe carne, nem planeta para encarnar. Agora, o ego daqueles que vivem a ilusão de estar encarnado em Marte, por exemplo, é diferente daqueles que vivem com a ilusão de estar encarnado na Terra. Porque em Marte é um outro tipo de provas, e por isso é preciso diferentes realidades virtuais. Então essa é a diferença. Tudo é ilusão, mas lá é uma ilusão específica, aqui é outra ilusão específica. Mestre Azul, com base na relatividade de parâmetros espaciais quanto à criação da Terra como planeta, o que acha a respeito da explicação aristotélica de que a Terra nunca foi criada, mas sempre existiu? Dualismo humano. Vou explicar a minha resposta. Para o ser humano, o que não é criado tem que ter existido sempre. Mas isso é simplesmente um dual, porque parte do pressuposto que ou é uma coisa ou é outra. A Terra, Marte, Júpiter, o próprio universo, a eles poderia se dar a mesma definição de Deus. Ele é inquiado, não quiado. Como é isso? Não sei.
Mas a Terra e os outros planetas não tiveram uma obra de criação. Eu responderia a você como está no livro dos Espíritos. A Terra é obra de Deus, criação de Deus. E Deus, para criar a Terra, diz: faça-se, e a coisa se faz. Então, a Terra não foi feita, mas surgiu do faça-se de Deus. Explicar isso para vocês, impossível. Eu tentar compreender isso, impossível. Não tenho compreensão. Mas o que eu posso lhe dizer é isso: a Terra não é uma obra, mas é um faça-se de Deus. Voltando então ao que a Duquesa havia nos perguntado, né? Duquesa diz o seguinte: falam que vivemos outras dimensões ao mesmo tempo, ou existem outras dimensões acontecendo agora. Não sei explicar bem. Tá certo, perfeita pergunta. Sim, existem várias dimensões acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Tempo e lugar não existe no universo. Estou falando para vocês. O que quer dizer isso? O que é uma dimensão? Uma dimensão é uma realidade virtual com a qual o espírito vivencia a sua existência. Então, o que eu posso lhe dizer? No universo existem espíritos, no universo, mesmo lugar, existem espíritos vivendo conjuntamente, mesmo tempo, compreensões ilusórias, maias, diferentes. Você está hoje vivendo a ilusão de estar no mundo material. Só que você está no universo, não na Terra. No universo tem espíritos vivendo agora a ilusão de estarem no umbral. No universo existem espíritos vivendo a ilusão de estarem em cidades espirituais. No universo existem espíritos vivendo a ilusão de ter um determinado nada. Ou seja, cada um desses aspectos nós poderíamos chamar de dimensão. E você, espírito, que ao mesmo tempo está vivendo a ilusão de estar encarnado naquilo que você chama consciente, naquilo que você chama inconsciente, está vivendo o mundo espiritual, que não afola ao consciente, porque o ego, o consciente, não tem como produzir imagens e descrições desse nada que você possa compreender. Então, sim, os espíritos vivenciam diversas dimensões, sendo cada dimensão uma ilusão, uma realidade ilusória. E você, espírito, está ao mesmo tempo em dimensões diferentes, porque você está vivendo realidades diferentes no consciente e no inconsciente. Gabriel perguntou:
ainda sobre a questão da ciência, né? Então a ciência nunca vai descobrir como surgiu a Terra, o universo? No livro do Espírito está escrito: a ciência pode descobrir coisas, e o Espírito da Verdade diz não. Mas Deus pode revelar aos homens através da ciência. Então eu não posso lhe garantir que a ciência, ou melhor, posso lhe garantir que a ciência nunca descobrirá, mas não posso lhe garantir que um dia Deus revele esse segredo, se você tiver como compreendê-lo. Então, veja, não é segredo, não é revelado, porque você ainda é incapaz de compreender determinadas coisas. E por que é incapaz? Porque você não tem palavras, imagens que possam produzir uma consciência. Se eu te falar no Bu, você sabe o que é isso? Não, porque isso não tem dentro de você nenhuma referência para ser analisado. Mas o Bu pode ser o que fez a Terra. Olha, esse nome eu criei agora, viu? Não existe. Senão já vão me perguntar o que é Bu. Deixa eu falar mais uma coisa, mocinho. Imagine que você tenha nascido numa ilha, isolado do mundo, e lá se criou até velho, mais velho do que você é hoje, não tão velho, né? E um dia, moço, um barco chegou lá, e o capitão desse barco lhe deu um livro. O que você ia ver na sua frente? Um monte de riscos sem significado algum. Por quê? Porque você não conhece o abecedário. Porque você não sabe juntar letrinhas para formar palavras, para ter significados. As palavras são a mesma que você conhece da linguagem falada. Mas você não sabe reconhecer naqueles traços o que você fala. É a mesma coisa. Vocês quererem saber hoje coisas que não têm para vocês a condição de compreensão, e se isso for apresentado a vocês vão ver um monte de abismo, porque não há dentro do ego de vocês elementos para tornar compreensíveis essas coisas. Nelly pergunta: pai, como fazer para que as emoções do karma não influam na nossa felicidade incondicional? Porque mesmo sabendo que tudo está perfeito, não consigo deixar de sentir uma certa angústia. Isso é falta de fé? Não, isso é karma. Essa angústia não é sua, porque essa angústia é racional. Você sabe que está angustiado. Se você sabe que está angustiada, você tem uma compreensão racional de estar angustiado. Como não deixar a angústia influenciar? Estou angustiado, e daí? O que eu posso fazer? Nada. Anzinho, lembra o que eu falei com você no São Carlos? Não adianta você querer ser diferente. A evolução espiritual não traz diferença nenhuma à vida. O que ela traz, sim, é um desligamento da vida. E o desligamento da vida é você não se preocupar, nem se orgulhar de estar deprimida. Mas simplesmente dizer, e daí?
Então não há como mudar essa angústia. Sentir angústia é um karma. Todas as sensações ou emoções, ou seja, todo sentimento que é compreendido racionalmente ou que tem motivos, é fundamentado no processo racional, é karma. Eu vi agora aqui uma explicação que o Luiz encontrou para multiverso. O que dizem de multiverso dentro da linha que estamos estudando é mais ou menos isto. Diversas cópias do ego em dimensões diferentes e não o espírito vivenciando diversos egos. Não, são diversos egos para diversos espíritos agrupados segundo o seu grau de elevação. O mesmo espírito com diversos egos, não. Senão não há um processo de elevação. Gabriel pergunta, qual o sentido de viver e evoluir, compreender o nada? A gente vive e evolui para no fim alcançar o quê? Só para se sentir melhor com o universo? Moço, um minutinho só. Você fez uma pergunta sublime. Minha filha, por favor, releia. Qual o sentido de viver e evoluir, compreender o nada? A gente vive e evolui para no fim alcançar o quê? Só para se sentir melhor com o universo? Só para se sentir melhor? Você acha que se sentir em casa é pouco? Porque quando você alcança o nada, ou seja, quando você liberta-se de tudo, você se integra ao universo. E por se integrar ao universo, é que você vive a tal felicidade. Quem quer evoluir para viver a felicidade, não evoluiu nada. A felicidade surge da integração de você ao universo. Porque a infelicidade ou os desequilíbrios sentimentais surgem da sua separação do todo. Você sofre porque está separado do universo. Ilusoriamente separado, porque na verdade você está, mas não tem consciência disso. Então, moço, esse seu pouco, para mim é muito. Você não imagina o que é estar integrado à realidade. Você não tem como imaginar o estado de espírito que provoca num espírito quando ele consegue, libertando-se de toda essa parafernália, alcançar aquilo que o Krishna chamou de equanimidade. A palavra melhor para isso, para mim, é aquela que está na Bíblia. É alcançar o estado de graça. É para isso que você evolui. Para alcançar o estado de graça. Sabe, algo que não dá para ser falado por palavras, mas que precisa ser sentido. E quando você atinge isso, todas essas preocupações bestas que o ego lhe joga e que você se atela a ela e que por isso sofre que nem um condenado, viram coisas tão bestas, moço.
viram coisas tão sem importância. Então esse seu só isso demonstra, não estou falando errado, você está errado, você não sabe, não é isso, mas demonstra o quanto o ego humano é incapaz de demonstrar a você o que é estar em estado de gasto. Gabriel pergunta, então o sentido da vida é atingir o estado de graça? O Espírito da Verdade diz que a encarnação ou a vida foi criada para você se aproximar de Deus e assim viver a felicidade que Ele tem prometido. Esse é o sentido da vida ou da encarnação. E por isso nós fez aquele trabalho sobre estar preparado para casar com o Cristo. Porque se você não transformar a vida como uma etapa preparatória para uma morte melhor, você não vai viver esse estado de graça quando sair daqui. E aí vai querer voltar. Um dia, nessa mesma sala, o moço de Portugal me perguntou assim, mas Joaquim, como largar tudo isso? Existe tanta coisa bela no planeta. Amanhã, o período da manhã, o sol nascendo, as folhas, os rios. Eu disse, exatamente por causa de toda essa beleza, é que você não tem Deus. Exatamente por causa da felicidade que você sente ao ganhar um presente, exatamente por causa da felicidade que você sente por ganhar um beijo, é que você perde Deus. Veja como a vida é importante, moço. O bem viver, ou seja, o viver para estar preparado para a morte, lhe traz Deus. Enquanto viver buscando estar preparado para a própria vida, só lhe traz momentos fugazes, que você vai querer possuir para poder prolongar aquele estado de espírito, mas que certamente vai sumir. Carlos Roberto diz, poderia me explicar que nada existe de matéria, como todos veem as mesmas coisas? Como foi esta criação? Moço, ninguém vê. O ego cria imagens. E existe no ego dois campos, vamos dizer assim. Um campo zenélico e um campo específico. O campo zenélico é o que cria a visão das coisas, dos objetos, dos elementos. E o campo específico é o que cria a interpretação das ações que acontecem do lado de fora. Todos os egos de espíritos que encarnam naquilo que vocês chamam planeta Terra possuem a mesma parte zenélica. Por isso, decodificam a energia da mesma forma. Ainda assim mesmo, há diferenças. Com certeza um dia você já teve caô e quem estava do seu lado teve fio. Com certeza um dia você viu verde, alguém viu azul. Então mesmo algumas coisas ainda mudam. Mas no
na grande maioria, os egos humanos são preparados para interpretar que há imagens semelhantes. Entendido, ok. Luiz, tem uma pessoa que diz ter contato com a espiritualidade e recebeu a informação de que no início do mês que vem teremos contatos visuais com naves espaciais e ETs. Pode explicar esse tipo de karma? Para quem falou, espiritualidade, e para quem ouviu, médium, e por fim para todos que ficaram sabendo deste fato? Já expliquei. Previsão de futuro. Nós falamos em previsão de futuro, vamos dizer assim, quando a banca fala para você que você está correndo de carro. Mas isso também é uma previsão de futuro. É um karma. Se vai acontecer na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem ou na década que vem, ninguém pode dizer. Ninguém. Sabe por quê? Porque Cristo disse assim, que a hora vai chegar, mas só Deus sabe qual é a hora. Então nós podemos ter notícia de que está mais perto ou mais longe, mas ninguém pode prever exatamente um dia. Então, com relação à ação karmática, é aquilo. Se você está ouvindo, diga, ela falou. Agora, se vai ser, se não vai ser, não sei. E o próprio médium deve dizer isso. Olha, o Espírito falou isso. Eu vou transmitir o que ele falou. Agora, se é verdade, eu não sei. Aliás, eu tenho dito sempre, não acreditem em nada nem em ninguém, nem em mim. Carlos Roberto. Pai Joaquim, então como farei, já que tudo é ilusão, não devo mais me alimentar, não devo mais trabalhar, ser um pedinte? Essa é a filosofia budista e a filosofia hindu. O hindu e o budista, eles se abstêm inclusive do trabalho, vive de mendicância. Mas não é a filosofia, ou melhor, o karma de quem vive no mundo ocidental. Mas, moço, comer, trabalhar, respirar, dirigir, fazer sexo, nada disso você faz, porque você não é o corpo, e você não comanda o corpo. Quem comanda o corpo é o ego. É ele que cria a ilusão da ação. E, claro, comandado por Deus. Então você vai se alimentar, vai se vestir, vai trabalhar, se tiver que trabalhar. Agora, você deve fazer tudo isso e ao mesmo tempo você deve secar o manancial de conclusões, de compreensões que o ego está dando. Por exemplo, se você foi ao trabalho, né, você que vai, né, se foi criada a cena de você estar no trabalho, e lá o ego lhe dizer que determinada coisa que acontece no seu trabalho está errada, você deve dizer, ego, não sei se está certo ou está errado, porque se tiver que ser mudado, consertado na palavra de vocês, sei lá, se não tiver não vai ser. Então é assim que você deve viver, deve deixar. Como é o nome dele, filha? Você deve deixar o Carlos Roberto viver a vida humana. E você, como espírito, deve estar atento aos pensamentos
que o calo obeto tem, e para isso o Buda ensina a atenção plena, correta, para zelá-la com piechão plena, correta. Você deve estar então atento ao que o calo obeto está pensando, para não se deixar levar por esses pensamentos, ou seja, para não acreditar no que o calo obeto pensa. Aliás, moço, é exatamente isso que o Cristo ensina. Ele diz o seguinte: se Deus alimenta os bichos, por que não vai alimentar você? Se Deus veste as folhas com roupas mais bonitas do que Salomão já teve, por que ele vai deixar de vestir você? E aí vem o ensinamento do Cristo: não se preocupe com isso. Ele não diz para você não comer, ele diz para você não se preocupar com a comida. Ele não diz para você não se vestir, até porque ele andava vestido. Ele diz: não se preocupe com o que veste. Então ele não diz para você não ir trabalhar, ele diz: não se preocupe com o que acontece no trabalho. Temos uma pergunta aqui do Luiz sobre esta doação. Não sei o que está acontecendo, pois tudo que imaginar é ilusão. Como fazer sem se iludir? Pois ninguém mexe com energia. Good. Eu acabei de dizer para a moça que me perguntou sobre a questão de viver diversas... Como é o nome, filha? Dimensões ao mesmo tempo. Você vive no consciente a dimensão terrestre, e você vive no inconsciente a dimensão espiritual. Nesse consciente, nesse inconsciente ou na dimensão espiritual, você está trabalhando energeticamente no consciente ou dimensão terrestre. Você tem uma criação ilusória do que é esse trabalho. Então por isso eu disse: liberte a mente de pensamentos. Ou seja, liberte a sua mente de todas essas ilusões de estar trabalhando energeticamente. Porque no espiritual você está trabalhando, mas nada daquilo que você imagina no consciente estar fazendo é verdade. Eu vou dar um exemplo. No inconsciente você trabalha universalmente, ou seja, trabalha para difundir energia, amor para todos. No consciente você acha que está pegando um raio cor de rosa, ou essa cor de morto, filha, de defunto, roxo, de tal forma está enviando para tal pessoa. Então é isso. Quando você liberta a mente, você entra no vazio. E quando entra no vazio, você continua fazendo o que faz fora da carne. Mas não está tendo mais
uma ilusão do que está sendo feito fora da carne. Agora, enquanto você quiser saber conscientemente o que é doar energia, você só terá uma ilusão sobre estar doando energia no consciente, mas no espiritual você está doando e não sabe no consciente como é essa doação no espiritual. Luiz diz, mas você não diz que não tem fora da carne? Eu não falei em carne ou fora da carne. Eu falei em consciências. Na consciência ligado àquilo que vocês chamam de mundo material ou consciência terrestre, e na consciência espiritual, aquilo que você vive em outra realidade. Não é dentro ou fora da carne, porque a carne não existe. Eu não estou falando em carne, estou falando em consciências. Consciência não tem nada a ver com matéria. Consciência são compreensões. Mestre Azul pergunta, trabalhar em determinada religião ou doutrina como médium é considerado karma? Sim, a mediunidade é karma. Ao mesmo tempo que é missão. É karma para ver como você reage frente ao seu trabalho mediúnico. E é missão porque você cria a ação karmática, está recebendo o resultado de um trabalho mediúnico para os outros. Agora, existe, na verdade, um trabalho, como eu acabei de dizer para o Gordo, existe um trabalho mediúnico sendo realizado através das consciências espirituais. Mas isso não tem nada a ver com as compreensões que você está tendo através do consciente. Olha, essa questão de incorporação, psicografia, psicofonia, de capacidade para desenhar ou pintar, isso tudo dá paz. Praticar apometria, reiki, isso tudo é um monte de ilusão. Não há incorporação alguma. Nada. Eu não incorporo nesse. Eu me ligo à consciência dele. E ele continua na sua consciência espiritual. Por isso ele diz, eu não lembro. Porque ele não tem, o consciente dele não tem acesso ao que ele está fazendo agora. Não traz para o consciente. Ele está vivendo a consciência espiritual dele. E eu estou usando o consciente dele. Então não é incorporação, é inconscientização. Gordo, ficou calo, Gordo? Eu não estou falando, aliás, eu sempre digo isso, né? Eu não estou falando de atos, eu não estou falando de matérias, porque matéria não existe. Matéria é o resultado de uma criação de uma consciência. Eu estou falando em consciências, algo completamente diferente de carne, matéria, corpo. Ainda, Mestre Azul, por que a necessidade de rótulos ainda para determinados tipos de doutrinas? Calma, nós vamos estudar isso aqui. Cada doutrina religiosa leva você a ter determinadas compreensões. Ou seja, cada doutrina religiosa é um instrumento karmático. E a compreensão que ela lhe passa, ou seja, melhor dizendo,
a compreensão que você tem, porque cada um compreende diferente, é o seu karma. E acreditar numa religião em si é viver um karma. Moço, tudo que você puder trazer ao seu consciente é um karma, zelado por uma ação karmática. A coisa em si, o acontecimento em si, e a compreensão, o karma. Por isso eu digo, é tudo. Não dá para acreditar em nada. Porque cada coisa que você acredita, vive como real, é um karma que você deixa de eliminar. Porque eliminar karma é libertar-se de posses, libertar-se de paixões, libertar-se de desejos. E cada queixa é fundamentada numa posse e numa paixão, e zela desejos. Muito propícia a pergunta do Carlos Roberto. Ao invés de eu desejar uma excelente noite a todos nós, o que devo dizer? Talvez não dizer, né, Carlos Roberto? Apenas sentir amor, né? O que você dirá, só Deus sabe. Agora, o que você acreditar que está dizendo, é isso que você não deve se preocupar. Não se preocupe com atos, moço. Deixe o ato para o Carlos Roberto. Se o Carlos Roberto escrever boa noite a todos, ele escreveu. Agora você não se preocupe em dizer boa noite ou o que dizer. Mestre Azul pergunta, o que pensar daqueles que ainda negam determinados tipos de entidades que trabalham em prol do esclarecimento da humanidade? Espíritos aprisionados em posses, verdades, paixões, desejos. Não são bons nem maus, certos nem errados. São espíritos vivendo o seu grau de evolução. Veja como a prática, moço, do nada, lhe leva a alcançar aquilo que o Cristo ensinou. Não julgues, porque com a mesma ferramenta que você julga, será julgado por Deus. Então, se nós, no seu o que pensar de, pensarmos alguma coisa, ou seja, acreditarmos em algum pensamento, porque o pensamento virá, porque ele é o karma, mas se nós acreditarmos, estaremos dando a Deus a oportunidade de colocar outros que acreditarão alguma coisa sobre nós. E aí será uma nova situação karmática. Pergunto isso, pois li em livros de médiuns famosos, muitas das vezes se referindo a determinados tipos de entidades como, entre aspas, inferiores, como no caso de índios, por exemplo. Obrigado por você não ter falado como no caso de Preto Velhos. Você ouviu aqui, eu acho, pela primeira vez, né? Mas você sabe, se você fosse espírita, para seguir o ensinamento de Kardec, o que você teria que dizer para eu? Olha, Joaquim, você não precisa mais dessa forma, você não precisa mais falar desse jeito, eu vou lhe ensinar o que você tem que fazer. Essa instrução que está no livro de Kardec. Se um espírito se apresenta como um preto velho, um índio, é preciso ensiná-lo de que ele não precisa mais dessa postura. Pelo que você ouviu, você acha que
há alguma coisa que eu precise aprender dos espíritas ou de qualquer religião? Acho que você acha que não. Então veja, o preconceito, que é o que você está falando, é uma situação karmática. É uma ação karmática. E a compreensão preconceituosa é um karma. E aquele que não é que fala, não é que age, mas aquele que acredita nessa compreensão preconceituosa é o espírito que não venceu seu karma. Então o livro do espírito, ou a orientação de Kardec, não está errada, mas ela é necessária para que há uma determinada compreensão preconceituosa. Para quê? Para você ter o seu karma e aí poder se libertar dele. Então foi aquilo que eu lhe disse, não há certo nem errado, a cada um agindo de acordo com o seu nível espiritual. Quem se submete ao ego, quem acredita na compreensão preconceituosa que o ego guia, está vivendo o seu nível espiritual, o seu nível moral, nem certo nem errado. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Cada um que viva com aquilo que acha que é verdade. Luiz diz: velho, ao final de uma reunião que nem a de hoje, eu não penso mais no que foi dito ou o que fazer. Se tudo que pensamos é karma, não é isso? Sim! É o que eu digo, não confie em ninguém, nem eu. Não transforme o que eu digo em verdade. Saiba apenas, e isso não sou eu que digo, saiba apenas que tudo que você puder compreender é um karma, é uma proposição de uma prova. Então não queira compreender o que eu digo, ou não queira compreender como fazer o que eu digo. Simplesmente diga: é tudo ilusão. Vou continuar vivendo a minha existência. Isso serve para o moço que perguntou sobre Itabaiá. Vou continuar vivendo a minha existência, mas simplesmente eu não vou negar só as Joaquim, mas vou negar tudo. E na hora que você viver a sua existência, negando tudo, sem criar novas verdades, você alcançou. Mestre Azul, ainda complementando a pergunta anterior, mas por que há esta necessidade de manifestação com tais trejeitos? Karma de quem? Do médium ou do espírito? Do médium, do espírito, do assistente, de quem recebe. Karma de todos. Porque o karma é aquilo que você entra em contato. Ou melhor, a ação karmática é aquilo que você entra em contato, seja direta ou indiretamente. Olha, moço, deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que nunca participou de uma palestra ao vivo com eu. Tem gente que nunca veio ao www ouvir uma palestra deu. Mas soube que eu sou um preto velho de Umbanda. Eu virei o instrumento de uma ação karmática para gerar um karma nele. Vou dar outro exemplo. Uma pessoa mata a outra. Você sentado na sua casa tem notícia disso pelo jornal ou pela televisão. Virou karma seu. Então veja, todos os envolvidos, ou melhor, todos que tiverem notícias sobre determinada ação,
são submetidos à zelação de um karma, ou seja, de uma compreensão racional, ou melhor, estão recebendo de Deus uma oportunidade para fazer o trabalho necessário para aproximar-se do Pai. Negar a evolução de um espírito como um preto velho, então, é negar a própria existência divina, correto? Não. Negar a evolução de um preto velho, negar a evolução de um drogado, fala direito, filha. Drogado. Negar a evolução de um assassino, são preconceitos. Não é negar a divindade. Você não nega a divindade. O que você tem é preconceito sobre determinadas formas. Mas eu diria mais, moço. Você não tem preconceito. Porque quem lhe dá o preconceito é o ego. É ele que cria a compreensão preconceituosa para poder criar um karma. Então, na verdade, moço, ninguém nega nada. Porque se a negação surge no campo da consciência terrestre, ou seja, pela compreensão racional, essa negação não é do espírito, é do ego. E é do ego para que determinado karma se faça. Então não há uma negação de nada. Há uma compreensão karmática sendo formada. Aliás, compreensão karmática é eufemismo, porque toda compreensão é um karma. Carlos Roberto diz, então a máxima, se tudo é Deus, tudo é amor. Moço, você falou uma coisa que às vezes eu não gosto de comentar, porque você não sabe o que é amor. Você tem uma compreensão sobre amar. Mas o que você falou é a maior realidade do universo. Se tudo é Deus, e se Deus só emana o amor, tudo é fruto do amor de Deus. Porque é a emanação dele. E enquanto você der asas à compreensão racional, será impossível você ver num assassinato um ato de amor. E quando você der asas à compreensão racional, será impossível você ver num ato de estupro um ato de amor. Vamos botar mais na sua realidade. E quando você der asas à sua compreensão racional, será impossível você ver no próximo que lhe contagia um ato de amor. Então sim, tudo é um ato de amor. Tudo que acontece no universo é emanação de Deus, por isso é amoroso em essência. Mas a compreensão racional não consegue, ou melhor, não é preparada para dizer isso, mas para dizer que você foi ofendido, morto ou estuprado. Então, fica aí o grande ensinamento. É preciso se libertar do karma para poder viver uma estreita relação amorosa com Deus. Ou seja, para viver o amar a Deus acima de todas as coisas, a todo momento.
Mestre Azul. Pai Joaquim, que a sua luz seja abençoada e muito obrigada por compartilhar seus sentimentos. Que possamos sempre ser humildes o suficiente para escutar aqueles que já vivenciaram mais do que nós e que possamos extirpar nossos preconceitos. Salve. Deixa vai, meu filho. Mas deixa eu dizer uma coisa. E aí eu vou dizer, eu acabei de dizer pra Fia, não dá pra falar agora, porque senão nós vai virar o psicólogo que diz pro paciente assim, olha, acabou a aula, vai embora, no momento preciso, porque a cabeça de vocês está fervendo e é para isso mesmo. Moço, deixa eu dizer uma coisa para você, que nós consigamos, que nós possamos, são belas palavras, mas eu vou lhe dizer uma coisa, tudo só depende de você, não dependo de Deus, não dependo de Cristo, não dependo de nenhum mentor. Essa é uma consciência que nós precisamos tomar. Não há nada mais solitário do que o trabalho da evolução espiritual. Você está cercado de diversos mentores, positivos e negativos, como todos estão, que tentam influenciar na sua tomada de decisão de buscar a Deus ou não. Mas nenhum deles pode definir por você o que você, como você vai conviver com o seu raciocínio. Só você. Então agradeço de profundo coração suas palavras, mas transfiro a responsabilidade para você. Moço, só para, vamos dizer assim, quebrar a seriedade que ficou esse finalzinho, só para fazer uma brincadeira, eu de coração agradeço o seu obrigado. Mas não precisa agradecer, moço. Eu não fiz nada por você. Sabe o que eu vivenciei nesse tempo todo? O meu karma. Ao mesmo tempo em que essas palavras estavam saindo e você estava vivendo o seu karma, eu estava vivendo o meu karma. E estar aqui hoje, estar com vocês, é a minha ação karmática. Então, eu agradeço sinceramente de todo o coração, obrigado. Mas foi o meu karma, você é o meu karma. E eu sou o seu karma. Gordo, você é meu karma. E eu sou o seu. Vou pegar no seu pé o tempo inteiro.